turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 10 meses, devido à pandemia. Passamos a fazer através de lives, né? E eu gostei tanto desse negócio de live que continuo por aqui, né? Me afastei dos estúdios da rádio e faço a minha live daqui tranquilamente. Aliás, daqui a pouquinho eu tenho que mandar o meu comentário lá para a Rádio Metrópole, por isso que eu fiquei preocupado com o horário que estava se avançando. Mas tudo bem, isso aí é outra história. Bem, gente, nós temos focalizado aqui os mais variados assuntos, né? E vira e mexe a gente volta ao futebol profissional. E hoje nós estamos voltando ao futebol profissional. Tivemos uma live bacana na última quinta-feira com o presidente do Botafogo, Bonfinense. Eu adoro valorizar esses clubes novos assim, sabe? Porque eu acho que aí está o futuro do futebol da Bahia. Não fiquem esperando só de Bahia e Vitória, não. Vamos dar espaço aos outros também. Eles também merecem que tenham. Como é que um clube desse vai crescer se a própria mídia não incentivar? Né? Se a imprensa não der a sua colaboração, a sua participação, no sentido que esses clubes cresçam. Então, a gente não pode ficar falando só de Bahia e Vitória, tem que falar dos outros, mostrar o que os outros têm. E eu, por exemplo, sou torcedor fervoroso, não um torcedor de resultado de time, não, diga assim, sou torcedor fervoroso desses projetos novos, Bahia de Feira, uma puta, desculpa o termo, eu não gosto de falar palavrão, mas uma puta de uma estrutura, né, como a Arena Cajueiro, e quem vai lá fica apaixonado por aquilo ali. A Unirb com o professor Carlos Joel construindo o seu CT, né? O Barcelona de Ilhéus. Esses clubes são clubes novos que estão chegando e que eu acho que vão somar muito para o futebol da Bahia. Nós vamos deixar de ter, como eu digo e alguns não gostam, gigolôs da Federação Baiana de Futebol. O que é gigolôs da Federação? Clubes que dependem de tudo da Federação. Se é um transporte para viajar, a Federação tem que ajudar a pagar. Se é uma hospedagem, a Federação tem que ajudar a pagar. Isso não existe mais no futebol de hoje, minha gente. É futebol profissional, né? Aí quando eu vejo essas estruturas novas chegando aí, bem projetadas, eu me empolgo. Porque nesses meus 46 anos de atividade radiofônica, né, de comunicação esportiva, esse é o momento que eu vejo a possibilidade do futebol da Bahia crescer. Nós estávamos estacionados, né, sem muitas perspectivas, mas aí de repente surge o Bahia de Feira, com o professor Jodilton e o seu filho Tiago, surge o Unirb com o professor Carlos Joel, né, surge o Barcelona de Ilhéus com o Wellington Nascimento, surge o Docimel, que é um clube empresa. Eu não vejo tanta perspectiva a nível de Docimel como vejo hoje, pode ser até que eu esteja redondamente enganado, como vejo hoje com o Unirb, como vejo hoje com o Bahia de Feira. Mas o fato é que eu sou torcedor desses projetos. Não é torcer pelos resultados do campo, não. É torcer pelo sucesso dos projetos. Porque eu vejo pessoas bem intencionadas e é isso que me preocupa. Eu vivi nesse ramo de empresariar atletas 21 anos. Há 8 saí porque só vejo picaretagem. Sabe? Isso me enoja. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas com seriedade. Então, quando eu vejo essa gente nova chegando aí com seriedade, querendo participar do futebol profissional, eu realmente tenho que me empolgar, né? Mas, minha gente, meu convidado de hoje, já falei demais, meu convidado de hoje é o professor Joel Cornelli, técnico do Unirb, que tem mais ou menos, salvo engano, aí uns 20 a 25 dias que chegou, dirigiu o time em uma partida contra o Docimel, ganhou de 3-2, né? O Unirb que não estava bem no início do campeonato, embora tivesse tido um empate com o Bahia, até, como é que eu poderia dizer, de forma injusta, um pênalti questionável, né? E aos 49 do segundo tempo, o Unirb ganhava de 1-0, enfim. Eu quero saber qual é a impressão que o professor Joel tem tido. Bom, aqui, professor, é o seguinte, o programa aqui é para a gente focalizar e valorizar o convidado. Para o convidado contar a sua história. Eu não me preocupo de estar por dentro das notícias em primeira mão. Porque a live aqui não precisa de primeira mão. Aqui não é live de notícias, é live de papo, de entrevista, de bate-papo, né? E esse bate-papo aqui é sempre para puxar a carreira do entrevistado, o entrevistado contar quem é ele, né? Contar como ele entrou no futebol, como é que ele está até hoje e tal. É para a gente trazer conteúdos interessantes. Essa é a minha intenção com relação às lives. Já estamos na live 257, com essa de hoje. E foram 780 programas nas rádios Tudo FM e Metrópole FM, né? Programas que eram transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube das emissoras,
eram transmitidos ao vivo dos estúdios dessas emissoras. Aqui não, aqui eu faço de minha casa, a live é uma coisa minha, é uma coisa de quem me segue, né? Os convidados têm sempre me dado o prazer de participar. Então aqui a gente vai contar a história do professor Joel Cornélio no futebol. E aí, para a gente contar essa história, tem que ir lá de trás, né? Como é que tudo começou? Como foi que o professor Joel Cornélio entrou no futebol? Foi jogador? Já entrou como preparador físico, por exemplo? Iniciou como técnico já da divisão de base? É para contar a história isso aqui. Boa noite, Joel. Muito obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui. É um prazer enorme conhecê-lo. Boa noite, Filemon, e a todos os teus ouvintes e seguidores, né? No caso, pela mídia social. É um prazer muito grande estar falando contigo, contando a nossa história e também projetando aí na sequência a equipe do NIRB e também a sequência do Campeonato Baiano, né? Que tá empolgante, está chegando nessa fase final, então também tá ficando interessante, cada vez mais empolgante no sentido da competição. Eu nasci Encantado, no Rio Grande do Sul, uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, e com 6 anos eu fui para Caxias do Sul. A partir daí, e meu pai, por ter sido um atleta amador, um jogador amador, né, do futebol lá no Rio Grande do Sul, desenvolvi o gosto pelo futebol, né, e a partir daí, por ter uma certa aptidão, entrei nas categorias de base da Ser Caxias, né, já com 11 anos. Com 11 anos entrei na Ser Caxias. E a partir disso, aquela paixão aumentou, né, cada vez mais. E joguei toda a minha base no Caxias. Fiz toda a minha base como atleta de futebol na Ser Caxias. Eu tenho, somando todas as funções que eu tenho dentro do Caxias, mais de 20 anos na Ser Caxias. Desenvolvi todas as... Fui de jogador de base, de atleta de base, até atleta profissional. Depois auxiliar técnico da equipe principal, e até em 2003 hoje se chamaria o executivo de futebol, na época tinha uma outra nomenclatura, mas fui até executivo de futebol do Caxias, participando de uma Série B brasileira em 2003, formando a equipe que participou daquele ano do Campeonato Brasileiro. Então, bom, com essa aptidão e o gosto que eu tinha pelo futebol, né, era um caminho natural, e segui os passos do meu pai também. Me tornei atleta profissional no Caxias, fiz toda a minha base lá. Posteriormente, joguei mais 3, 4 clubes do interior gaúcho, joguei em Pernambuco, no Vitória de Santo Antão. Tive uma experiência ali de disputar uma taça de bronze lá no final dos anos 80, início dos 90. E aí, com 25, 26 anos, como a carreira não decolava, né, voltei para alguns times, depois de ter saído do Caxias, alguns times de médio e pequeno porte do Rio Grande do Sul, e já tinha concluído minha faculdade de Educação Física. Resolvi parar com o futebol, né, 25 para 26 anos, parei com o futebol, e aí já iniciei a minha carreira como técnico de base, né. Eu acho que depois, mais à frente, a gente pode falar disso. Eu acho fundamental que um técnico profissional comece na base, tenha essa experiência de base, para depois, cometendo, né, os erros e os acertos que a gente comete no início da carreira, possa ter uma experiência, né, básica, pelo menos, para poder aí sim almejar uma equipe profissional. Então fiz toda essa caminhada, né, como técnico de infantil, juvenil, júnior, e aí vamos dizer que chegou uma fase assim decisiva, que foi quando o Tite, né, que é meu amigo já de Caxias antes do futebol, eu era mais amigo até do irmão dele, e o Tite me convida para entrar no Caxias e ser o seu auxiliar em 1999. E ali em 99, eu já formado em Educação Física, já tendo feito pós-graduação em treinamento esportivo, eu aceito o convite, e aí a partir de 99 a gente começa a fazer o trabalho no Caxias, faz um bom gauchão naquele ano, em 99, faz um bom campeonato brasileiro, quase chegando a subir, em 99. E em 2000 a gente dá continuidade. E aí a carreira, vamos dizer, que decola, junto com a do Tite, em função do Campeonato Gaúcho de 2000, que a gente faz uma grande campanha e acaba vencendo o Grêmio na final, sendo campeão do primeiro turno. E aí, posteriormente, na final contra o Grêmio, também, na final do Campeonato Gaúcho, né, foi Caxias e Grêmio, a gente vence o Grêmio da ISL na época com um investimento milionário, né? Zinho, Anderson Lima, Amato,
Darley, eu poderia citar aqui todos os jogadores de seleção brasileira, de Paulo Nunes. Era um A gente faz uma grande partida. Como? Era um timaço esse time do Grêmio aí. Timaço, timaço. Só o salário, a gente sempre lembra disso, só o salário do Zinho pagava toda a folha do Caxias durante 2 meses, não vou dizer nem 1 mês, 2 meses. E aí a gente conseguiu, é incrível, montar uma estrutura muito boa, o Tite já se projetando, né? Já com todas as qualidades que o levaram a ser hoje sendo reconhecido mundialmente. Nós conseguimos fazer um grande campeonato, vencemos o primeiro jogo no Centenário, em Caxias, por 3-0, e aí buscamos empate 0-0 no segundo jogo dentro do Olímpico, na época Olímpico, né, hoje Arena, e nos sagramos campeões gaúchos daquele ano. Então foi um feito muito grande. O Tite, posteriormente, ele ainda faz um brasileiro no segundo semestre pelo Caxias, também com bom desempenho. E aí, vou tentar fazer uma pausa aqui para alguma coisa que tu possa me perguntar, para não ficar muito longa a história. O Tite vai para o Grêmio na sequência, né? E aí não pode levar toda a comissão. Aliás, levou só um auxiliar de preparação física, né? Que é o Geraldo Delamore, que também posteriormente trabalhou com ele no Corinthians, que era o preparador físico. Foi para ser auxiliar de preparação física do Paulo Paixão, no Grêmio. E eu, com 32 anos, assumo a equipe principal do Caxias. Foi a minha primeira experiência profissional. Na saída do Tite, eu assumo a equipe principal do Caxias no ano de 2001. E aí a gente faz um bom trabalho. Mas aí eu vou parar aqui. Se tu quiser me perguntar alguma coisa, posteriormente eu posso seguir na história para não ficar muito longa também. Mas essa foi uma fase inicial, vamos dizer, da minha carreira. Só para dar uma ligeira explicação aqui para quem está nos ouvindo. Quando o professor fala ser Caxias, é porque é a Sociedade Esportiva Recreativa Caxias. Não é isso? Exato. Quando a gente fala de ser Caxias, a pessoa fica parecendo, você entende direito que é o Caxias, o time Caxias, simplesmente. Mas é porque é realmente Sociedade Esportiva Recreativa Caxias. Né? E outra coisa, professor, o amigo falou aí tanto de que jogou na base e tal, mas não disse nem a posição. Que posição o amigo jogava? Tá bom. É mesmo, algumas coisas vão fugindo. Eu era um volante defensivo com alguma qualidade. Em termos de roubada de bola, hoje a gente pode fazer essa leitura, né? Através da experiência que adquiriu. Mas assim, eu tinha algumas qualidades, eu cheguei a me projetar bem no início da carreira no Caxias. Eu tinha uma dificuldade na bola longa, reconheço, né? Não tinha uma boa bola longa para volante, isso não é interessante. E não tinha uma qualidade na perna esquerda também. Então isso limitava um pouquinho o meu desenvolvimento. E aí, para culminar com isso, não vou usar isso como justificativa, mas tive uma lesão muito séria de ligamento cruzado, né? Que foi uma lesão séria, realmente séria, eu fiz uma cirurgia naquela época e era assim, vamos dizer que a medicina esportiva estava um pouquinho ainda em atraso, né? Eu tenho ainda 2 cicatrizes muito grandes no joelho esquerdo. Eu fiz uma recuperação para a época muito boa, eu pude voltar e ainda eu continuei jogando, até porque eu joguei mais 5 anos da minha carreira. Mas ali eu estava num momento muito bom, realmente, né? A gente tinha sido, na época, em 1990, vice-campeões gaúchos. Eu não era titular, mas eu estava me projetando, né? Eu tinha, na época, 22 para 23 anos. E ali foi uma interrupção que me causou alguns problemas na carreira. Depois, posteriormente, joguei em alguns clubes do interior do Rio Grande do Sul, joguei em Pernambuco. Mas assim, como eu vi que a coisa não estava indo para um bom caminho, e como eu já era formado, eu consegui conciliar a carreira esportiva com o curso de educação física na Universidade de Caxias do Sul. Então eu resolvi, optei até por uma situação familiar também. Eu já tinha 2 filhas, né, na época. Então eu optei realmente por seguir uma carreira. Foi doloroso, né? Sempre é doloroso para o atleta profissional ele largar a profissão, né? Mas aí, como eu já estava encaminhado e já tinha essa formação, eu resolvi começar cedo na carreira de técnico, né? Para quem sabe colher os frutos mais cedo. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, eu era um volante que tinha uma certa qualidade. Era mais tipo um pitbull, professor? O estilo pitbull, tipo... exatamente. Marcava muito, tinha uma capacidade física muito boa. Hoje em dia, eu poderia ter tido sucesso também naquela época, mas a gente sabe que o futebol depende muito da oportunidade. A oportunidade não ocorreu no momento certo, tive essa lesão.
Mas eu tive uma carreira, eu queria, desde cedo, eu queria ter sido atleta profissional, eu consegui isso. Isso me deixa, eu acho que eu consegui fazer um término de carreira bom, consegui ter uma consciência boa de ter parado no momento certo, e isso é importante. Eu não me sinto um atleta frustrado. Pelo contrário. É, porque esse é realmente o grande perigo. Aqui eu já vi até gente, para o senhor ter uma ideia, já vi gente, estava eu e meu amigo, hoje presidente do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, Derlane Amorim. Eu estou falando de uma coisa de 25 anos atrás, vou falar agora. Estávamos fazendo um lanche ali no Center Lapa, um shopping que tem aqui em Salvador, né? No Center Lapa, e aí de repente a gente olha para a rua, saindo do shopping, vem aqueles ônibus um atrás do outro, ali era um ponto de ônibus, né? Um ônibus atrás do outro. De repente me aparece um sujeito nu, completamente nu, sujo, e só olhava para as letrinhas do ônibus, o bairro para onde o ônibus iria se deslocar, e dava risada, dava gargalhada. Aquilo para ele era um negócio assim de ficar rindo. Quando eu olho para o meu lado, é Derlane Amorim, na época era atacante da base do Vitória, a Derlane começa a chorar copiosamente. E eu tomei um susto, por que ele está chorando? Esse cara, Tilemão, ficou assim porque não deu sequência na carreira dele depois de junho. O clube deixou ele de lado, salvo engano foi o próprio Vitória, mas aí eu não digo com muita convicção, porque é um fato de 20 e poucos anos atrás, né? 20 e poucos anos, há quase 30, acredito eu. Então, assim, tem gente que não aceita o término da carreira, né? Uns têm problemas mais sérios do que o outro. Alguns ficam meio frustrados porque não conseguiram dar sequência à carreira. Então, esse é o ponto fundamental, é quando encerrar, saber que aquele era o momento de encerrar, por um motivo ou por outro, aquele era o momento de encerrar. Ou lesão, ou porque não estava rendendo muito, né? Mas aí, as pessoas que gostam, que são apaixonadas pelo mundo da bola, tentam seguir uma carreira dentro do próprio futebol. Sim. Né? Não é o fato de ter sido reprovado, não é o fato de não ter uma sequência como atleta saindo. Naquela época era muito pior, né? Porque hoje tem até o Sub-23, então a CBF ainda deu mais 3 anos aí para o cara respirar e tentar conseguir ser jogador. Mas naquela época não, com 20 anos, não era profissionalizado, já era. O clube mandava embora. Exato. Né? Então muita gente ficava frustrado com isso. Aqui teve um outro também, coitado, que chama até de comigrama. Ele ficou assim, sem conseguir falar, ele não articula bem as palavras, fala um bocado de coisa embolada. Então são reflexos que realmente acontecem na vida do cidadão. Né? Mas, como hoje existe uma série de opções no mundo da bola, você pode ser um preparador físico, você pode ser um treinador, você pode ser um fisioterapeuta, você pode ser um nutricionista, você tem uma série de opções. Né? O importante é saber encerrar e ter cabeça para enfrentar esse momento. Né? Mas muito bem, professor. Voltando, retomando então, quando parou, foi logo para categorias de base, não é isso? Como treinador já. Exato. Exato. Aí eu fiz essa transição, né? A parada no futebol e já entrando na própria Ser Caxias, no Caxias, então, no caso, para não ter confusão, já entrando no Caxias como treinador de base, né? Começamos no infantil e aí fomos seguindo a carreira, assim, ano a ano, juvenil, infantil, juvenil, na época que existiam. Hoje ainda existe essa divisão. Infantil, juvenil, juniores. E aí sim, como eu te contei, né, em 99, já começando a carreira como auxiliar. A partir do momento da chegada ao profissional, né, com a saída do Tite do Caxias para o Grêmio, então tive a oportunidade de assumir já o primeiro clube profissional e iniciei minha carreira como técnico, como eu falei, com 32 anos, lá aí no ano de 2001. Fizemos uma boa campanha no Caxias, culminando com a terceira colocação da Série B do Brasileiro. Né? E aí, posteriormente, ano seguinte, já fomos fui trabalhar no Veranópolis, um clube de primeira divisão do Campeonato Gaúcho. E aí, em 2013, é que acontece o reencontro com o Tite. Né? O Tite sai do Grêmio no meio do ano e recebe uma boa proposta do São Caetano, que na época era um dos grandes potências do futebol brasileiro, né? Já tendo sido vice-campeão da Libertadores com Jair Pisserni. E na sequência, em 2004, em 2003, a gente consegue, o Tite acerta com o São Caetano, e aí a gente reata a parceria, juntamente com o Kleber Xavier, que, né, trabalha com ele até hoje como auxiliar técnico. O Tite leva 2 auxiliares para trabalhar com ele no São Caetano. E aí a gente retoma a carreira junto, né? Fizemos uma campanha de recuperação naquele ano 2013 do São Caetano. Nós substituímos o Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio no comando técnico da equipe.
Acabamos o campeonato na 5ª posição, pegamos na zona de rebaixamento e acabamos quase na zona de Libertadores, na época classificavam 4. E aí, a partir disso, acontece uma renovação de contrato, né? E aí, trabalhamos em 2004, formamos o grupo que é campeão gaúcho, campeão paulista daquele ano com o São Caetano, com o Muricy Ramalho. No meio do caminho ali, teve uns problemas políticos, inclusive, que fazem com que o Tite saia no meio do trabalho do São Caetano, né? Foram quase um ano de trabalho aí. Mas aí o Tite sai, aí o Muricy pega praticamente ali no final do Campeonato Paulista e consegue ser campeão paulista com o São Caetano. Posteriormente, em 2004, assumimos o Corinthians, também numa situação de recuperação, no lugar do Oswaldo de Oliveira. Fazemos também da mesma forma uma campanha de recuperação. E desculpe, eu fiz uma confusão. Em 2004, a gente coloca o São Caetano na zona de Libertadores. A gente até faz alguns jogos em 2004 da Libertadores com o São Caetano. E aí, por essa questão política, né, que existia dentro do clube, não vou entrar muito em detalhes, porque senão fica meio complicado. Mas assim, a gente sai e aí assume o Corinthians em 2004. Aí sim faz uma campanha novamente de recuperação, pega o Corinthians na zona de rebaixamento, faz uma campanha muito boa de recuperação, que projeta o Tite novamente, né, com 2 boas campanhas aí, com o Grêmio, já tendo campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, faz uma campanha muito boa com o São Caetano, e aí repete uma campanha boa com o Corinthians, que acaba em 5º lugar. O São Caetano acabou em 4º, e aí no Campeonato Brasileiro, em 2004, com o Corinthians, acabamos em 5º. Entre o Kia Jorabechiano e o Corinthians, eu acho que vocês vão lembrar da MSL, né? Agora me fugiu MSI, do Kia Jorabechiano, que entra no Corinthians. E o Kia, ele queria trazer um treinador, o treinador seria o Passarella. Mas pela grande campanha de recuperação que a gente fez no Brasileiro, o Kia se vê obrigado a renovar conosco, né? Com toda a comissão técnica. E aí iniciamos o projeto da MSI com o Corinthians em 2005. E aí a gente inicia o projeto, né? Renovamos o contrato. Mas por algumas situações que houveram no Campeonato Paulista daquele ano, e tem uma história muito boa, se me permite contar, eu posso contar, não tem problema nenhum. Num jogo contra o São Paulo, num jogo especificamente contra o São Paulo, nós vimos fazendo uma campanha boa, normal, e aí num jogo contra o São Paulo, nós estávamos perdendo de 1-0. Gol, inclusive, do São Paulo, se não me engano, tinha sido do Rogério Ceni. E aí no final do jogo, nós temos um pênalti a nosso favor, e o Carlito Tevez já tinha estreado no Corinthians. Era, se não me engano, o segundo jogo dele. E aí teve o pênalti, e evidentemente o Tevez era a grande estrela, mas o batedor oficial era o Coelho, lateral direito, que depois jogou no Atlético Mineiro, jogou em alguns clubes grandes e acabou sendo treinador, inclusive, do Corinthians, agora, acho que há 2 anos atrás. O Coelho era o batedor oficial, e aí a história interessante é isso, né? Claro, naquela época, um dos auxiliares viajava, né? Auxiliares do Corinthians viajava para ver o próximo adversário, e o outro ficava com o Tite, né? Que não poderia ficar no banco, ficava sempre lá em cima observando o jogo. E aí, na hora do pênalti, que era um procedimento normal, o Tite pergunta, né, no rádio, Coelho, eu respondo, né? Porque eu que estava vendo o jogo, estava no jogo, e o Kleber tinha viajado para ver o próximo adversário. E aí eu respondo na hora também, Coelho, o primeiro batedor, apesar de ter o Tevez, a gente tinha definido já que o Coelho era o melhor batedor na época. E o Coelho erra o pênalti. E a gente perde o jogo para o São Paulo de 1-0. E aí, na sequência, termina, né? O pênalti foi aí pelos 42, 43 do segundo tempo, a gente perde o jogo. E aí vamos para o vestiário. Essa história talvez nem tenha sido contada ainda em detalhes, assim como eu estou contando. A gente vai para o vestiário e aí lá dentro, assim que a gente entra, até eu descer e o Tite dar algumas entrevistas, nós chegamos junto no vestiário. E quando a gente chega no vestiário, tá o Kia Jorabechiano, que não falava ainda português, falando em inglês, palavras bastante ofensivas para o Coelho, assim, o Coelho com a cabeça baixa num canto, e aí já com a intervenção do Fábio Macerejan também, que aí falava inglês, o Paulo Angione, que na época era o supervisor também, na época o executivo de futebol, vamos colocar assim, tentando acalmar os ânimos. Mas aí, quando eu e o Tite entramos no vestiário, vimos aquela cena, o Tite, claro, por seu treinador,
não aceitou aquele tipo de cobrança e começou a falar também, dizendo que ali era um lugar sagrado e não tinha diretor, não tinha, por mais que ele tivesse o poder, ele não tinha o direito, não tinha não tinha realmente, era um território sagrado para o atleta, para a comissão técnica, e o vestiário não era o local para ele fazer aquele tipo de cobrança. Houve uma discussão e, evidentemente, por tudo que eu relatei, você sabe o que aconteceu, né? Na noite mesmo, a gente foi chamado por uma reunião e aí, claro, fomos demitidos por aquela discussão que houve entre o que era uma coisa que ele estava esperando, né? Hoje a gente vê que era uma coisa que, de fato, foi premeditado para causar uma reação no Tite, né? E na comissão técnica. E aí sim ele poder, e tanto é que quem ele contrata na sequência é o Passarella, e o Passarella já assume, num primeiro momento, como um cargo de coordenador, e depois sim já assume como treinador na sequência daquele ano 2005, que acaba com o Corinthians campeão, né? Com aqueles fatos todos lamentáveis que acontecem no Campeonato Brasileiro, né? Não sei se tu vai lembrar aqueles jogos que foram repetidos e aquele pênalti, pênalti absurdo, né? Que o Corinthians ganha o jogo do Inter no Pacaembu. Um pênalti absurdo no Tinga, que não é marcado pelo Márcio Rezende de Freitas. E aí não é marcado o pênalti e ainda expulsam o Tinga. É uma história que lá no Sul todo mundo conhece muito, né? Eu acho que também, né, também no Brasil. E aí acaba com o Corinthians campeão e o Tite é demitido. E aí a gente tem o trabalho interrompido naquele ano de 2005 no Corinthians. Não sei se tu quer me perguntar alguma coisa, senão eu consigo. Por quantos anos o amigo trabalhou como auxiliar de Tite? Por quantos anos no total? No total foram 7 anos. 7 anos. 7 E anos o melhor trabalho que vocês realizaram juntos teria sido esse do Corinthians? Olha, eu acredito que pelo grupo e pela possibilidade de sequência juntos, assim, numa equipe maior, foi no São Caetano. Pela recuperação, pelo grupo que a gente formou em 2004, que depois na Libertadores também foi muito bem com o Muricy, foi o São Caetano. Em equipes menores, foi no Caxias. Sem dúvida, as dificuldades que a gente enfrentou lá, foram 2 anos que a gente passou lá. Para te ter uma ideia, a gente foi campeão gaúcho com 3 meses de salário atrasado. Nós não tínhamos bola para treinar. Nós tínhamos um campo suplementar. Se tem alguém de Caxias aqui, pode confirmar que está vendo a live. Ou lá do Rio Grande do Sul mesmo, essa história é bem conhecida. Nós chegávamos a levar, as bolas furavam, nós tínhamos que levar em sapateiro para ter bolas suficientes para treinar. Então foram situações assim no Caxias, pelo trabalho e pela dificuldade. A equipe que a gente formou foi impressionante, foi muito boa. E a gente conseguiu ganhar de um gigante de futebol brasileiro como foi o Grêmio. Em termos de trabalho com o Tite, se for falar, foi realmente esse trabalho do Caxias. O amigo citou aí o São Caetano. O São Caetano nunca mais foi um grande time depois da morte daquele jogador em campo, né? Foi um negócio que realmente... O Serginho. O Serginho. Eu me lembro que estava em casa, o jogo estava passando, e meu neto, hoje, goleiro do... Como é que chama o clube, meu Deus? Olha a sequela da Covid, né? De vez em quando você esquece alguma coisa boba. Campeão paraguaio agora, meu Deus do céu. Jean saiu do Bahia para o São Paulo, do São Paulo para o Atlético de Goiás, do Atlético de Goiás para... Estou me esquecendo o nome do Grupo Paraguai agora, mas eu lembro que ele tinha uns 7 para 8 anos de idade. Seu Portenho, talvez? Sim, Cerro Portenho. Obrigado, Lúcio, obrigado. Rapaz, essa é uma sequela que eu estou tendo no Covid. Eu esqueço, dá aquele lapso de memória, assim, depois eu recupero. Mas ele tinha 7 para 8 anos de idade, inclusive ele passou mal, era uma criança ainda, ele passou mal na sala assistindo o jogo quando presenciou aquela morte dentro de campo. O pai era goleiro, era jogador, né? Então, eu acho que na certa passou pela cabeça dele alguma coisa relativa ao pai, aconteceu uma coisa daquelas. Mas nunca mais o São Caetano conseguiu ser um grande clube. Nunca mais. É verdade. Quando as coisas acontecem, né, professor? E marca realmente a história de um clube. Né? O Serginho, inclusive, a gente tinha trabalhado com ele no ano anterior e nós estávamos no Corinthians. Foi no ano subsequente, foi já 2004 que a gente tinha saído e foi... Agora eu fico na dúvida, foi 2004 ou 2005. Talvez 2005, eu acho que seja mais correto. E a gente sentiu muito porque
A gente não tinha ideia daquele problema do Serginho, né, no São Caetano, porque nós passamos por lá. E depois, sim, se descobriu algumas situações, né, aí já com algumas informações mais detalhadas, que o Serginho até já tinha esse problema, né, e que resolveu arriscar, né, no último ano ali, tentar fazer mais um ano de São Caetano para poder fazer uma base, assim, financeira melhor. E aí ocorreu aquele fato que, de positivo, claro que não teve nada, mas se a gente pode dizer de alguma coisa, foi que se melhorou, vamos dizer, as condições no estádio, né, de atendimento. Acho que se teve uma atenção maior com os exames clínicos também de pré-temporada, né, dos jogadores a todos serem avaliados, né, no início das temporadas, para que não possa se repetir esse tipo de situação. Né? E sobre o São Caetano, realmente foi uma equipe que tinha um investimento muito grande, né? E aí, por algumas questões até de saída do próprio investidor maior que tinha ali, né? Que era um dos sócios proprietários de uma grande, não vou citar aqui, de um grande conglomerado industrial ali de São Paulo. E aí, através dessa saída, o São Caetano, vamos dizer que ficou num patamar ali daqueles clubes de segunda divisão, não, desculpa, Série A2, A3, às vezes sobe, né? Às vezes consegue fazer boas campanhas, mas nunca mais conseguiu retomar aquela grandeza que ele teve naquele início dos anos 2000. Verdade. Ô, professor, já que você falou de Tite aí, Tite é uma coisa interessante. Tite tem números fantásticos na seleção brasileira, né? A seleção classificou as duas vezes com ele com folga, antecipado. Mas eu não sei o que acontece. Aliás, Neymar deu uma declaração interessantíssima essa semana, diz que o torcedor abandonou a seleção, não liga mais para a seleção, não se sabe mais nem quando a seleção está jogando. E realmente, de fato, se a gente for parar para analisar, não tem mais o mesmo entusiasmo. Eu não consigo entender por quê. Porque os números de Tite são fantásticos. Números. Estou falando de números. Né? Era fácil conviver com o Tite, como é ele como comandante, eu só tinha uma aproximação muito grande com ele. Se davam muito bem. Como é que é o Tite trabalhando, professor? Até por essa amizade, né, que eu tinha com o irmão dele, porque a gente é um pouco mais parecido em termos da idade, né, de idade. O Tite é 6 anos mais velho que eu. E aí eu tinha uma amizade boa com o irmão dele, o Ademir, né? E aí, a partir disso, a gente também teve um contato bastante grande, né, na nossa juventude. O Tite foi um jogador de um certo sucesso, né? Eu digo até de sucesso porque ele saiu do Rio Grande do Sul, depois foi jogar na Portuguesa, e posteriormente foi vice-campeão brasileiro com o Guarani, né? Jogando como um segundo volante, um quarto homem pelo lado esquerdo ali. Ele foi um jogador bastante interessante, assim. Fez uma carreira muito boa, mas aí teve um problema muito sério de lesão no joelho. Aí também teve que largar precocemente a carreira, com 29, 30 anos. E aí já seguiu também a carreira de treinador. E aí, em aproximação, né, a gente surgiu esse convite, a gente trocava muita ideia sobre futebol, e aí surgiu o convite para trabalho no Caxias, depois, posteriormente, aquele outro período, né, os 7 anos posteriores que a gente trabalhou junto. Então, através disso, claro, a gente tinha ideias muito parecidas, e até por isso que a gente ficou tanto tempo junto, por compartilhar de visões, de ideias de futebol muito parecidas. E aí a convivência sempre foi muito boa, né? Sempre foi muito boa. Ele é um cara que tem uma gestão de grupo e uma postura de vestiário espetacular. Espetacular. Se for falar eu vou dizer assim, não vou dizer 100%, mas em torno de 90%, 95% dos atletas respeitam muito o Tite pessoa, pela postura que ele assume perante o grupo, pelas atitudes que ele tem. Ele é muito coerente, ele é muito, vamos dizer que ele tem respeita muito a condição, assim, chega um jogador novo, o cara tem que provar, não é por hierarquia, assim, não é por nível de investimento. Assim, eu já vi muitos, tanto em time grande quanto dos times menores que a gente trabalhou junto, também sempre respeitou isso, né? Se o cara é titular, se o cara tá rendendo bem, independente de, chega uma grande estrela, essa estrela vai ter que provar dentro de campo, através do trabalho, que ela mereça jogar. E ele levou esse espírito para os clubes maiores e deu certo também, da mesma forma. Então ele tinha um respeito muito grande de todos. E a gestão dele, como falei, do vestiário, os jogadores respeitam muito, né? Ele por ter sido ex-jogador também, e às vezes as pessoas confundem a linguagem que ele usa com a imprensa,
é um pouco mais rebuscada, né? Um pouquinho mais com os termos assim, mais que ele cria, algumas situações assim, e aí as pessoas acham, quem não conhece ele no dia a dia ou no trabalho de campo, acham que ele usa esses mesmos termos com o jogador. Não. No vestiário ele tem uma conduta respeitosa, muito respeitosa, e os atletas respeitam muito isso também, mas assim, ele usa a linguagem do jogador também no vestiário. Então isso faz com que ele tenha uma aproximação muito grande, e por ter sido ex-atleta também, ele também consegue falar a linguagem do jogador. Então ele soma essa linguagem mais formal e a formação que ele teve também acadêmica, com esse passado de ex-atleta. Então ele consegue conciliar bem isso, né? E também mantendo essa coerência, que volto a dizer que é um dos pontos fundamentais, né? Ele consegue ter um contato muito bom com o atleta, tem o respeito do jogador, né? E aí, através disso, ele consegue levar o grupo, mas é uma pessoa, extraordinária, né? De um convívio muito bom, tanto de comissão técnica quanto com os atletas. E ele leva isso para o trabalho. Então, com isso, ele consegue, com o conhecimento, que também teórico, né, que ele tem das questões táticas, ele se cerca de profissionais de grande capacidade, sempre foi assim, né? Ele foi evoluindo com o tempo, com a questão das comissões técnicas da mesma forma. Então, eu me sinto muito honrado de ter trabalhado 7 anos com o Tite, porque eu tenho certeza que não foi pela amizade anterior que a gente tinha, que a gente trabalhou junto, né? Foi porque trabalhar com ele tem que ter uma exigência, o nível de exigência é muito grande, em termos de comissão técnica, né? Em termos de profissionalismo, em termos de entrega, de comprometimento com o trabalho. Ele não aceita nenhum tipo de perda de foco, tanto no treinamento diário. A disciplina é muito grande em termos de horário, sabe? A gente tem uma rotina tinha, né, no caso, e hoje certamente ele tem, porque a gente mantém um contato muito grande também direto. Ele mantém essa postura, e essa gestão e esse comando que ele tem, que fez ele alcançar o sucesso que ele tem hoje em dia. Uhum. Bom, além dos clubes que eu já citou aí, o Caxias, o São Caetano, o Corinthians, me parece que eles trabalharam junto também no Atlético Mineiro e num clube no exterior, não foi isso? Isso. Para continuar a história, né, a gente está conseguindo fazer uma divisão muito boa. Posteriormente, então, a saída do Corinthians, a gente ficou um período bastante grande parado, né? Porque o Tite é um cara que tem uma exigência também muito grande. Ele gosta de trabalhar com projetos, com algumas situações assim boas também, né? Não só de pegar equipes em trabalhos pela metade. E ali ele achou que foi o momento, o trabalho, vamos falar do trabalho no Atlético Mineiro, né? Foi um trabalho que, vamos dizer, e ele já falou sobre isso, então eu não tenho problema de falar, até porque eu participei. Foi talvez o trabalho mais problemático que a gente teve, né? E ele já, como eu disse, como ele já falou sobre isso, eu vou repetir as palavras dele também. Foi o time que a gente não conseguiu em Belo Horizonte ter um sucesso, né? Realmente nós pegamos o time, eu me lembro bem, no início do Campeonato Brasileiro, já com cerca de 2 ou 3 rodadas, e tinha também Copa do Brasil. Também já com a primeira... chegamos na semana assim para enfrentar, se eu não me engano, a Ponte Preta na época. Nós não conseguimos ter uma sequência boa na Copa do Brasil, né? Nós fomos desclassificados. E no Campeonato Brasileiro a gente tentou formar o grupo ali já no início, né? Nós pegamos, como eu disse, na primeira, segunda, terceira rodada, não me lembro direito agora, mas e aí já com um grupo muito inchado, né? Com muitas estrelas na época, assim, jogadores bastante renomados do futebol brasileiro, mas já com uma certa idade, e que não estavam dando aquele rendimento que a gente achou que poderiam ter. Então, nós tentamos reformular o elenco no meio da competição, que já é um problema, né, para qualquer treinador, para qualquer profissional. Não conseguimos ter os resultados positivos. E por mais mudanças que a gente fizesse, por mais trocas que a gente fizesse no elenco, por mais contratações que a gente também fizesse, trouxemos o Fábio Baiano, que estava muito bem no Grêmio, que tinha trabalhado com o Tite no Grêmio, tinha feito uma grande campanha. Trouxemos o Luiz Mário, nós tínhamos o Fábio Júnior, nós tínhamos o Euler, nós tínhamos o Marques voltando, mas já com uma certa idade, mas também jogadores assim de renome, né, do futebol brasileiro. Contratamos o Cáceres da seleção paraguaia para resolver o problema da defesa, o Bescardoso na lateral direita. Nós tínhamos um time realmente em termos de nomes assim muito bom, mas
não adianta, não encaixou, não teve jeito de encaixar. E eu acho que foi o único time que o Tite pediu demissão. Realmente ali o presidente era o Ricardo Guimarães, que é até hoje o presidente da BMG, né, se não me engano, o banco, né? Que até tem um patrocínio também, continua com patrocínio do Atlético, é um dos investidores mais fortes do Atlético Mineiro até hoje. E o Ricardo não queria realmente, ele queria que a gente pudesse continuar, mesmo com os maus resultados, mas ali a gente viu, o profissional sente, né? O treinador, na época, o Tite sentiu, falou conosco da mesma forma da ideia, e aí, claro, é o comandante que toma a decisão, e ali ele achou por bem, até pela sequência, né, da competição, que chegasse um outro treinador e pudesse ter com ideias novas, com uma nova mentalidade, uma nova metodologia, pudesse tirar o Atlético daquela sequência, né? Mas, infelizmente, até, né, na sequência, assumiram mais 2 treinadores que não conseguiram tirar o Atlético do rebaixamento, e naquele ano, 2005, o Atlético acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Uhum. Ontem até eu vi uma entrevista do presidente atual do Atlético Mineiro, Sérgio, eu me esqueço o sobrenome dele, mas é o presidente atual, Sérgio, ele dizendo uma coisa, que tem uma família que está investindo muito dinheiro dentro do clube, né? Melling, parece, alguma coisa assim. E ele ontem disse uma coisa impressionante. Ele disse: se não fosse essa família, o Atlético não estaria hoje na primeira divisão, estaria na segunda divisão. Porque é quem está aportando. E o Atlético é o maior devedor do futebol brasileiro. Imagina. O clube vitorioso, tudo aí. Né? É incrível. Mas são coisas que a gente não sabe. Só que no bastidor o cara resolveu abrir a boca. Não sei nem por que ele teve essa iniciativa, porque não precisava falar sobre isso agora, num momento tão vitorioso do clube, né? Mas deve ser alguma questão política interna, aí o cara aproveita um momento que ele tem de microfone e solta logo ele dizendo que se não fosse essa família aí, o Atlético hoje não estaria nem na Série A, que dirá que teria sido campeão. Porque o Atlético estaria na segunda divisão. É incrível o negócio desse. Pois é, não é comum, né? Quando se tem o sucesso, alguns problemas são apagados, né? São colocados de lado. E aí todo mundo procura aproveitar esse momento até para promoção pessoal e promoção da própria equipe, né? E no caso ele teve uma postura realmente surpreendente. Mas o Atlético, falando do Atlético, até pro ano que a gente passou lá, ele é meio tradicional esses problemas. Problemas que eu digo, não, essa questão de vaidade, né? E a questão política lá dentro do clube é complicada realmente. E me parece que até hoje existe. E essa é uma questão que é mais abrangente, né? Como os clubes eles ficam na mão de algumas pessoas às vezes, né? Ou de algum grupo, e depois posteriormente eles não conseguem tirar proveito dessa situação para organizar o clube, né? Financeiramente também. E aí mesmo os títulos eles vêm, mas depois se segue a alguns períodos assim muito ruins em termos financeiros, né? Porque realmente os clubes não se organizam naquele período que tem, vamos dizer, de vacas gordas, né, de um investimento muito grande, e aí esses grupos às vezes acabam saindo e abandonando o clube, deixando o clube numa situação financeira bastante difícil. Eu acho que a gente teve eu acredito que nós tivemos vários exemplos disso e os clubes não aprendem, né? E aí é uma questão que já vai para a área diretiva e aí a gente teria que também um programa inteiro para falar sobre isso também. Eu vou dar uma aceleradazinha aqui no currículo do professor Joel, porque eu quero chegar no NIRB, senão a gente não chega no NIRB, né? E a gente tem que falar do NIRB aqui. Além desses clubes com os quais, ou nos quais ele trabalhou com o Tite, ele também já dirigiu o Goiás, o Ferroviário, o Baraunas do Rio Grande do Norte, o Aparecidense de Goiás, e mais recentemente o professor Joel Cornélio esteve no Potiguar de Mossoró, com a história um tanto quanto absurda do dirigente amadorista. Eu soube que o professor ficou 5 jogos e foi logo mandado embora. Quer dizer, como é que o cara pode trabalhar dessa forma? Pelo amor de Deus, faz 2, 3, 4, 5 jogos, manda embora. E aí eu li alguma matéria, eu procurando me atualizar mais sobre a sua carreira e tal, porque assim, quando eu convido uma pessoa, eu pelo menos dou uma olhadinha no Google, o que essa pessoa já fez, para poder ter uma noção do que perguntar, né? Assim, então, eu vi uma declaração sua ali, não sei, atribuída a você, mas não sei se foi realmente. Você chateado, aborrecido com a postura desse presidente do Potiguar de Mossoró.
Se você puder me explicar rapidinho o que foi, para a gente chegar do livro, o que foi que aconteceu de fato? Porque isso foi agora, em janeiro do mês passado, janeiro, né? Isso. Não, Coisa, que amadorismo. Né? eu não tenho problema nenhum de falar o que aconteceu lá, até porque o absurdo que é, né, a gente já sabe, essas questões. Bom, eu vou contar toda a história, depois a gente debate isso. Eu estava na Jordânia. Os últimos 3 anos eu fiz. Eu alternei entre o futebol brasileiro e a Jordânia lá. Depois a gente pode falar disso também. Então, estava acabando meu contrato, acabava dia 1º de dezembro, e eu tive o contato do Potiguar de Mossoró para ver se eu tinha interesse, né, no projeto de dirigir a equipe no Campeonato Potiguar desse ano. Claro, eu estava muito interessado, eu tenho uma família que eu não consegui levar para lá, né? Eu tenho uma esposa, 2 filhas e um neto já que moram comigo, né? E eu queria realmente voltar para o Brasil. Então, no início de novembro, em meados de novembro ali do ano passado, houve esse contato e ele me falou de um projeto muito interessante que teria apoio da comunidade, teria apoio da prefeitura, que os salários seriam colocados em dia, papapá, e aí eu coloquei algumas ideias que eu tinha também, ele concordou, e aí ele disse que ele queria um treinador licença A da CBF, que ele ia mudar o perfil dos treinadores do Potiguar. E eu, de certa forma, fiquei entusiasmado, porque não é normal, assim, se colocar como pré-requisito treinadores com formação. E aqui, só abrindo um parênteses, eu não tenho nada contra quem tem um outro tipo de formação. A minha formação é acadêmica, é de ex-jogador, é acadêmica, com especialização em treinamento esportivo, posteriormente com formação em vários clubes, em vários cursos aqui do Brasil, e também essa pró da CBF, né, que é o mais alto nível que hoje a gente tem no Brasil. Investi muito para isso, investi muito, depois é um outro assunto que a gente até pode falar, essa questão das licenças do Brasil. E aí, quando ele falou, eu disse, pô, tá com umas ideias boas, né? Então... Aconteceu alguma coisa com o seu som aí. Sim, pode Voltou? voltar. Voltou. Ah, tá. Foi uma ligação e agora eu continuo. Então, o que acontece? Eu fiquei entusiasmado com a proposta, né? Não é muito normal, principalmente em equipes menores, que se fale dessa forma, né? Pensando, trazendo uma comissão qualificada. Assim, eu digo, e volto a dizer, não tenho nada contra quem tem outro tipo de formação, o ex-jogador, o profissional da educação física. Eu acho que todos podem se tornar bons treinadores com tempo, com experiência, com trabalhos, né? Então, todos podem fazer bons trabalhos. Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei entusiasmado, aceitei a proposta. Tanto é que eu rescindo o contrato com a equipe da Jordânia. Eu chego no Brasil no dia 2, né? Saí lá do dia 1º, cheguei no dia 2, passei uma semana em casa e assumi a equipe lá numa pré-temporada. E aí, desde o início, né, as condições que eles me falaram que seriam oferecidas não condiziam, né? Eu sabia que ia ter dificuldades por aquele início, mas resolvi apostar no grupo de atletas, né? Porque eu também tenho como qualidade, eu consigo ter uma gestão de grupo boa, eu acho que é uma das qualidades que eu tenho, a gente tem que reconhecer os pontos fortes, os pontos fracos que a gente tem. Então, através disso, apesar de não ter sido uma pré-temporada das melhores, a gente conseguiu fechar o grupo e o nosso início foi muito bom. Se eu te contar que em 9 pontos a gente fez 7 pontos, né? Hoje o Potiguar, para te ter uma ideia, em 9 rodadas tem 8 pontos. E nós em 5 fizemos 7 pontos. Eu saí lá, para resumir, então, ganhamos do Santa Cruz primeira rodada, 1-0. Ganhamos do Açu de 3-0 a segunda rodada. E empatamos com o Globo, que é uma equipe tradicional, hoje disputa a Copa do Nordeste, uma equipe com investimento muito bom e atual campeão Potiguar. E empatamos com o Globo. Fizemos 7 pontos em 9, né, nesse início de competição. E aí fomos disputar um jogo com o ABC, que é a melhor equipe do Rio Grande do Norte, sem dúvida. Um maior investimento, uma continuidade de trabalho com o Macir Júnior, estrutura muito boa de trabalho. Fomos jogar com o ABC pela liderança da competição. O ABC com o melhor ataque, nós com a melhor defesa. Em 3 jogos não tomamos gol. E fomos jogar pela liderança da competição. ABC com 9, nós com 7.
perdemos o jogo, né? Perdemos o jogo de uma maneira... Tivemos jogador expulso no primeiro tempo e perdemos o jogo de 3-0. Um resultado, sim, que ninguém gosta de ter, né? Não tínhamos levado nenhum gol, mas completamente normal pelas circunstâncias do jogo, né? Pelo primeiro tempo com um jogador a menos e tivemos que fazer todo o jogo com um jogador a menos. Fomos para o jogo seguinte, dentro de casa, e sim buscando uma recuperação, contra o Força e Luz, uma equipe que é bem organizada. E aí, até pela sequência de jogos, né? Já seria o quinto jogo dentro da competição, quarta e domingo, né? A equipe sentiu a parte física e a equipe do Força e Luz saiu na frente e nós acabamos derrotados. Nós tínhamos mais 2 jogos dentro do turno e nós estávamos, aí na minha saída, para não me alongar muito também, nós estávamos em 4º lugar. Classificavam dos 8, 4 times para a fase semifinal. E nós estávamos classificados. E nós tínhamos na sequência um jogo contra o Potiguar de Currais Novos e aí o último jogo era o América, lá no Campo do América. Uma situação completamente normal, tudo dentro do previsto. Quem sabe essa derrota por Força e Luz, um pouquinho fora do previsto. Mas nós tínhamos um jogo para fazer 10 pontos, né? Nós iríamos a 10 pontos. E aí, para adiantar, as equipes que se classificaram em terceiro e quarto, classificaram com 9. Então, nós tínhamos um jogo para fazer uma vitória dentro de casa com o Potiguar e está classificado para a semifinal do Campeonato Potiguar. Mas aí, para minha surpresa, né? Depois desse jogo com o Força e Luz, tivemos uma reunião e eu acabo dando treino na segunda-feira, eu falo com o grupo da possível recuperação, que nós estamos tranquilamente com uma possibilidade de recuperação. E aí o que acontece? A gente tivemos assim um contrato encerrado, dizendo que a derrota contra o Força e Luz não foi muito boa, não foi satisfatória, e aí teria que ser interrompido o contrato. O contrato que nunca foi assinado, né? Aliás, estão me devendo ainda, né? E inclusive, eu não consegui ter o meu nome no bid ainda, porque não foi feita a rescisão desse clube. Então, é a questão dos projetos, né, entre aspas, que existem no futebol brasileiro. E aí, clubes geridos por pessoas não capacitadas, né? E aí é outro ponto que a gente pode alongar ali no final. A gente procura ter uma formação a melhor possível, né? A minha, eu acho que é boa, né? Muito boa. E aí tu é gerido por pessoas que não têm a mínima experiência dentro do futebol e que, com todo o respeito, assim, ele é um dono, presidente, eu saí de uma maneira muito cordial, mas ele é uma primeira experiência que ele tem no futebol. E eu falo isso agora aqui porque eu falei para ele também na reunião lá que a gente falou. Presidente, tu está seguindo todos os passos que todos os antecessores seguiram. No primeiro momento de problema que acontece, né, uma derrota completamente normal, tu está tomando as mesmas atitudes dos teus antecessores que tu estava condenando. Então, para não me alongar muito, foi essa a situação, né? Acabei saindo, né? E aí, claro, é uma coisa, eu usei o termo até magoado, porque eu saio de um outro país, eu volto para o Brasil, aposto num projeto, eu confio nos dirigentes, e na primeira dificuldade, eles fazem o que normalmente fazem as pessoas que não são preparadas e que não têm a mínima condição de avaliar os profissionais que são mais bem preparados, assim, que têm uma experiência um pouquinho melhor. Muito bem, nós estamos já avançando praticamente para o final da live, que é 1 hora de duração. Eu não posso deixar de falar da Unirv. Como foi que surgiu o convite da Unirv? Como foi que veio parar o amigo Joel Cornélio aqui no Unirv, professor? Eu tive a saída no final de janeiro, né, da equipe do Potiguar, e aí voltei para minha residência, até porque minha filha mora em Dublin, ela estava vindo, ela conseguiu depois de 2 anos, em função da pandemia, ela conseguiu voltar para o Brasil agora, né? E aí deu bem o período certo, eu consegui ficar 5 dias com ela em casa, e a minha ideia era ficar um pouquinho mais, até porque ela prolongou a estadia dela no Brasil. Mas aí, como surgiu o convite da Unirv, né, através de um contato de um dos diretores aqui do clube, fui indicado por um profissional do futebol também, né, que conhece bem a minha carreira e o meu histórico no futebol. E quando surgiu, e eu, através das informações que eu recolhi do clube, né, vi que era um clube muito sério, que trabalha, que tem uma organização muito boa em termos assim, de estrutura de futebol. Tivemos uma conversa muito boa, muito rápida, né?
e acabamos aceitando o convite. Mesmo sabendo da situação delicada que o clube se encontrava naquele momento, né? E mesmo assim acabamos aceitando por essa perspectiva, né? Pelo grupo, eu acabei olhando as informações dos jogadores que estavam aqui, através até de informações que eu tive do preparador físico que eu já conhecia aqui também, o Rodrigo Albuquerque, né? Me passou informações muito boas. E aí resolvi aceitar o desafio, né? De nesses 4 jogos, a gente poder fazer um trabalho, claro que é a curto prazo, mas com essa parada de 15 dias também, eu já tinha estudado também a tabela, sabia que a gente poderia trabalhar também um pouco em cima das possíveis dificuldades que a gente tinha visto em termos de estrutura da equipe. Então aceitei, estou muito satisfeito, acho que a gente fez, já naquele primeiro jogo do 3-0 que nós revertemos, a equipe demonstrou animicamente que é muito forte e muito forte mentalmente, então isso foi um indício muito bom. Aí conseguimos trabalhar, depois do jogo do Atlético Alagoinhas, umas 4, 5 sessões de treino, que já foi, vamos dizer, claro, foram poucas, mas a gente conseguiu implementar algumas situações que nos levaram à vitória, juntamente com o empenho e a dedicação de todo o grupo que demonstrou. E aí agora temos 15 dias para projetar o jogo contra o Vitória da Conquista, para que a gente possa, quem sabe, né? Hoje ainda a gente briga lá embaixo, né? Uma situação delicada que nós encontramos ainda, mas estamos projetando, se nós conseguirmos, é isso que a gente vai buscar, um resultado positivo em Conquista, em Vitória da Conquista, para que a gente possa aí almejar uma coisa maior dentro da competição. O Nível já fez 6 jogos, né, na competição. Foram 3 empates, 2 derrotas e essa vitória contra o Docimel. Você agora vai ter o Vitória da Conquista, salvo engano, depois o Vitória e, por último, o Juazeirense, salvo engano, puxando aqui de cabeça. Perfeito. Aí eu lhe pergunto, professor, talvez esse tenha sido, dos desafios aqui no NIB, na minha visão, pelo menos, o maior. Vim para um futebol que você já chega na sexta, quase, ou na quarta, quinta rodada, né? Um campeonato de apenas 9 jogos, com uma obrigação de se classificar, né, para uma fase semifinal. Sem conhecer nada praticamente do nosso futebol, dos clubes adversários. Como é que você está conseguindo obter informações, estudar mais os seus adversários, com jogo em cima de jogo, né, um jogo atrás do outro, agora que está tendo essa folgazinha para trabalhar, para ter esses últimos 3 jogos. Como é que você está conseguindo realizar o trabalho? Realmente, eu assim, em termos de Nordeste, eu trabalhei por duas oportunidades no futebol do Rio Grande do Norte e trabalhei durante 2 anos no Ferroviário do Ceará, né? Então, eu tinha um certo conhecimento, assim, vamos dizer, em termos de jogadores, da própria mentalidade, da forma de trabalho, da parte, assim, de comportamento dos atletas, né? Então, por já ter trabalhado. Claro que no futebol baiano eu não tive nenhuma experiência, realmente. Então, eu procurei me cercar do maior número de informações possíveis, né? Para, como eu disse, em termos do grupo, de atletas. Vi que tinha uma comissão, e hoje eu até posso enaltecer, nós temos uma comissão técnica muito boa, né? Pro preparador físico Rodrigo Albuquerque, o Matheus, auxiliar técnico, o Adriano, preparador de goleiros, né? O nosso supervisor também da mesma forma, né? O Erivaldo. Então nós temos uma estrutura de comissão muito boa e todo o restante do staff, né? Muito bom. E isso nos deu uma tranquilidade também de fazer um trabalho que qualificou bastante, né, o trabalho que a gente vem realizando. Então, e é isso, o grande desafio realmente seria aquele primeiro jogo, né? Primeiro jogo pelo curto espaço de tempo, e nós tínhamos 3 pontos, né, e tínhamos enfrentamento direto com o Docimel. Então era vital que a gente conseguisse um bom resultado nesse primeiro jogo, né? Então isso foi o que aconteceu. E aquela primeira semana, vamos dizer, aqueles 4 dias, 5 dias que a gente teve trabalho, foi realmente de muita conversa, de muito trabalho com vídeo, né? Que eu uso muito o vídeo, tanto individualmente com os atletas, quanto coletivamente, para corrigir algumas posturas. Claro que a gente não poderia mudar de forma abrupta a forma que a equipe vinha mudando, jogando, porque aí tu não tem tempo de treinamento, então aquilo que pode ser uma vantagem ali na frente e imediatamente no primeiro jogo, pode ser até uma desvantagem se tu desestrutura o grupo de uma maneira total, da forma de jogar, né, do modelo de jogo. Então resolvemos seguir o que vinha sendo feito, com algumas mudanças de atletas, né, mudamos em dois setores,
e trocamos também, procuramos focar um pouquinho mais, fazer um trabalho mental muito forte, né? De passar confiança, de passar que o grupo realmente tinha, não merecia estar naquela condição, até porque eu assisti os jogos anteriores. Como tu colocou, o jogo do Bahia foi um crime, aquele empate foi realmente um crime. A equipe jogou bem, se postou muito bem, foi penalizada por um penal muito duvidoso, né, no final do jogo. Nós fizemos um bom jogo contra o Barcelona, fizemos um bom jogo contra o Jacuipense, também da mesma forma. Contra o Bahia, pela expulsão do Daxon no primeiro tempo, aí sim ficou prejudicado, né, e aí a gente perdeu o jogo. Mas assim, eu vi potencial na equipe, e eu vi que a equipe jogou de igual para igual, por exemplo, contra o Jacuipense, que hoje é líder da competição. Então, me pareceu assim que eu poderia ter um campo fértil de trabalho aqui e que a gente poderia realmente se recuperar dentro da competição. Então, foi isso que me trouxe. E agora, com esses 15 dias, realmente a gente pode trabalhar bem algumas questões pessoais de trabalho que eu tenho, né? Algumas convicções de trabalho. E já conhecedor do grupo, a gente pode encaminhar um trabalho melhor e poder projetar a partir dessa vitória contra o Docimel e uma vitória contra o Vitória da Conquista, quem sabe almejar, quem sabe uma semifinal de Campeonato Baiano. O que é que ele foi dito, professor, quando chegou aqui? O objetivo seria se livrar de um rebaixamento que, àquela altura, podia estar participando de um confronto de rebaixamento. Nós estamos falando aí até antes da vitória contra o Docimel, né? Ou o objetivo sempre foi realmente uma classificação, mesmo com a campanha fraca, até aquele momento, antes da vitória contra o Docimel, já se imaginava uma recuperação e até uma participação no quadrangular na fase semifinal? Qual é o objetivo que ele foi passado quando você chegou? Não, o objetivo, assim, eu vou falar pessoal e depois o que me foi passado. Pessoalmente, o que eu via, e eu passei para os jogadores, foi a primeira palavra com ele foi: a gente tem, tudo bem, a gente pode ter um grupo competitivo, um grupo de qualidade, jogadores experientes, jogadores jovens também de muito potencial, mas a gente tem que ter os pés no chão. Hoje nós estamos brigando para sair da zona de rebaixamento. E foi esse o meu discurso, foi exatamente isso. A partir de uma vitória contra o Docimel, a gente pode ver uma luz no fim do túnel. E eu exatamente usei esse termo na minha palestra pós-jogo. Primeiro dia da reapresentação, agora a gente está vendo uma luzinha muito lá longe no fim do túnel. Nós não podemos nos iludir. O Campeonato Baiano é muito equilibrado, é muito forte em termos de qualidade, inclusive. Hoje eu tenho uma noção, agora com mais conhecimento, se equivale muito aqui ao Campeonato Gaúcho, eu vejo assim, né? Claro que hoje Inter e Grêmio estão num patamar superior à Vitória e à Bahia, mas os clubes do interior se equivalem muito, em termos assim, até de maneira de jogar. São equipes muito fortes, né, fisicamente, em termos de organização de equipe, e é uma dificuldade muito grande pelo equilíbrio que existe. Volto a dizer, o Docimel é uma equipe tão boa e competitiva quanto a gente. Está hoje na última posição. O Juazeirense da mesma forma. E aí, volto a dizer, aquele enfrentamento que a gente teve com o Jacuipense não nos coloca, claro que o Jacuipense tem que ter um investimento, tem uma organização, tem a confiança, né, que faz muito com essas equipes que começam a vencer, começam a adquirir uma confiança muito grande, e isso é fundamental no futebol. E o que acontece? Pelo nivelamento, e aí através da confiança, quando ele adquire essas equipes, elas podem estar no patamar superior. Mas eu vejo assim um equilíbrio muito grande. Hoje o grupo entende que a gente ainda briga numa parte inferior, mas já consegue projetar uma possibilidade, se conseguirmos uma vitória sobre o Vitória da Conquista, que é o nosso adversário direto, poder, sim, brigar, porque tu chega com 9 pontos, né, para jogar contra o Vitória, o grande adversário, mas com a confiança elevada e com um espírito de grupo muito mais desenvolvido, e as questões táticas, já com 3 semanas de trabalho que a gente vai ter, podendo projetar uma possibilidade de classificação. Você acha que a Unívida precisa de reforços ou é melhor esperar mais um pouquinho? Porque se vislumbrar realmente uma possibilidade de classificação com resultados positivos nas próximas rodadas, aí sim partir para reforçar para a etapa semifinal.
Eu acredito que a gente precisa, sim. Eu não posso, por mais confiança que a gente tem no grupo e está trabalhando, valorizando todos, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente tinha uma equipe base, a gente rodou muito pouco o elenco, né? Tem jogadores que, inclusive, nem jogaram, né? Não tinha uma minutagem muito grande. E eu fiz questão de, na apresentação, dizer que todos seriam valorizados. As chances vão aparecer, e elas vão realmente. A gente teve no jogo Atlético Lagoinhas a perda do Biro, no Birubiru, né? No último treino do jogo contra o Docimel. Tivemos que utilizar um atleta, né? Que até vinha jogando, mas que nesse jogo ele não seria utilizado. Então, a importância que existe no grupo, e até citei como exemplo as mudanças que ocorreram no segundo tempo do jogo do Atlético Alagoinhas, que fizeram com que a equipe conseguisse reverter aquele placar negativo do 3-0. Então, procurei valorizar todos, mas mesmo assim, até pela saída que a gente teve do Carlinhos e agora com a expulsão do Joninha, a gente só tem no elenco um lateral direito. Então, nós vamos em busca de um lateral direito e mais 2 atletas para composição de grupo, para que a gente tenha peças de reposição à altura daqueles que estejam jogando e continue utilizando, assim, de todo o grupo, que hoje é um grupo pequeno. Hoje nós temos um grupo pequeno, até por algumas lesões e alguns jogadores que não conseguiram se recuperar. Então nós temos um grupo pequeno. Hoje, por exemplo, nos últimos dias nós estamos treinando com 20, 21 jogadores, né, no caso de linha, e mais 3 atletas, 3 goleiros. Então nós temos à disposição hoje 23, nós tínhamos hoje para o treinamento, inclusive. Então é um grupo reduzido e nós precisamos, além de qualificar, também em termos de quantidade, a gente agregar qualidade e quantidade também no grupo. Uhum. Professor, quero lhe agradecer de coração pela sua participação aqui na nossa live. Já estamos um pouquinho adiantados na hora, porque tivemos problema no início, mas não é nenhuma queixa aqui, nenhuma crítica, não. Mas problemas de internet às vezes acontecem, né? Assim, de conexão, até estabelecer a conexão e tal. E eu estou preocupado porque eu tenho o meu compromisso de enviar meu comentário para a Rádio Metrópole, para a Jornada Esportiva de agora à noite. Então, lhe agradeço profundamente pela sua participação aqui. Achei sua história muito interessante e hoje eu entendo perfeitamente. Às vezes a gente não conhece tanto, né? E aí não entende, poxa, por que não buscar um treinador assim que não conhece o nosso futebol e tal? Eu me dou muito bem com o Carlos Joel, com o presidente Carlos Joel. Nós temos uma relação bacana, já tive a oportunidade de ser convidado por ele para almoçar. Né? É uma pessoa que eu tenho assim, um carinho grande, apesar do pouco tempo de conhecê-lo e de poucos contatos pessoais, mas ele sempre teve muito respeito por mim e eu aprendi a ter respeito por ele. Né? Então, assim, sei que ele confia em muitas das coisas que eu falo e gosta do meu tipo de trabalho na imprensa. Então, hoje eu passo a entender, né, com um histórico desse, de carreira bacana, né, tendo trabalhado 7 anos como auxiliar técnico do treinador da seleção brasileira. Seleção brasileira, minha gente, é o melhor time do mundo. Pelo menos na minha opinião. Não existe time que possa ser dito que é o melhor time do mundo do que a seleção brasileira. Para mim, é a seleção brasileira o melhor time do mundo. É que ganhou 5 campeonatos mundiais. Né? Então, assim, é um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Desejo sucesso aí, sorte. Eu torço muito pelo nível por causa do meu amigo Carlos Joel, né? E agora também pela sua pessoa. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço a você e boa noite, viu? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer muito grande. Quando tu me convidou, tu fez o convite, a gente não conhece muito aqui também em termos de imprensa, né? No estado. E todas as pessoas que eu falava, pô, vai falar com um cara que tem uma experiência muito grande, que é muito respeitado no estado e até no país, né? Tem um programa de bastante tradição. E eu fiquei muito feliz e fiquei muito lisonjeado de ter sido convidado para esse programa e estar falando contigo, trocando ideias. Me coloco sempre à disposição. Gostaria de agradecer muito também a Unirb, né? A estrutura que está dando de trabalho para a gente poder estar fazendo essa campanha de recuperação. E realmente esperamos que a gente consiga, no jogo contra o Vitória, né, poder projetar lá no Vitória da Conquista um resultado positivo, né? E poder tirar a Unirb dessa posição delicada que hoje ela se encontra. Muito obrigado pela oportunidade mesmo e estou sempre à disposição do amigo para podermos falar sobre futebol, sobre qualquer assunto, inclusive, que a gente gosta muito. Valeu, professor. Eu agradeço, inclusive, a sua participação aqui e espero conhecê-lo pessoalmente. Eu tenho um convite que está pendente aí para ser resolvido. Meu amigo Carlos Joel está querendo me levar para eu conhecer lá como é que está sendo construído um CT. Certo. Né? E aí
já por 2 vezes a coisa não se casou, não houve condições de fazer isso, mas eu acho que está muito próximo disso, espero conhecê-lo pessoalmente, né? E volto a desejar que... sim, quero agradecer também, não posso deixar de agradecer ao departamento de marketing do UNIRB, né? Porque quem faz os meus cards, quem faz a edição dos meus programas aqui, que vai para o canal do YouTube, é meu filho que mora nos Estados Unidos, só que ele teve que sair. Ele está puxando a sequência do pai aqui, né? Ele também está sendo assessor de jogadores de basquetebol, tem uma empresa que está entrando nesse ramo lá e a coisa está evoluindo. Ele teve que se mudar de cidade, da Flórida para Boston. E aí são só de viagem 22 horas dirigindo, né? Ele e a esposa, ele casou-se lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu tive um certo atraso, e aí o departamento de marketing pegou o padrão de card nosso e desenvolveu o cardzinho para a gente anunciar a live de hoje. Muito bacana, obrigado a Marta, obrigado ao pessoal aí, a Murilo, ao pessoal que trabalha nessa área de comunicação do UNIRB Futebol Clube. Grande abraço, professor. Um abraço e até breve, se Deus quiser, pessoalmente. Valeu, vai ser um prazer. Fico esperando o convite. Valeu, irmão.